Você já se sentiu como um fantasma na vida de alguém que antes te via? Como se a presença tivesse virado brisa e ninguém notasse quando você entra na sala, manda mensagem ou compartilha uma foto? Se sim, você não está sozinho. E há um caminho para responder a esse vazio, sem perder dignidade, sem implorar atenção e sem transformar sua vida numa perseguição por reações alheias. Hoje eu quero trazer 12 lições práticas, inspiradas na sabedoria estoica, para agir quando ninguém te nota. Cada lição vem com uma explicação, uma imagem para fixar a ideia e um pequeno exercício que você pode fazer imediatamente. Antes de seguir, se esta mensagem já conversa com você, escreva nos comentários a frase: "Hoje começo a me construir". Esse pequeno compromisso ajuda a transformar consolo em ação. Agora, respire fundo e vamos começar. Comecemos pelo essencial: entender o silêncio. Quando alguém some ou para de responder, a primeira tentação é inventar histórias, preencher o buraco com suposições. A mente cria juízos, acusações, lembranças do que deu certo e do que deu errado. O olhar estoico nos chama a pausar essa fábrica de narrativas e a distinguir duas coisas fundamentais: aquilo que depende de você e aquilo que não depende. A atitude de quem te ignora, o tempo que demora para responder, as preferências e os afetos do outro, essas coisas muitas vezes não estão sob seu controle. Sua reação, seus hábitos, a dignidade com que você caminha diante do desconhecido, isso sim está sob sua responsabilidade. A diferença entre ansiedade e serenidade começa aí. 1. Reinterprete o silêncio. Nem sempre é rejeição. Imagine que o silêncio é um espelho embaçado. Quando você encosta o rosto nele, às vezes a marca não é sua, às vezes foi deixada pelo outro, por circunstâncias, por cansaço. Em vez de dizer, ele, ela não me quer, experimente dizer, há algo que não sei ainda. Isso não anula a dor, mas corta a imaginação que te coloca no papel de vítima exclusiva. Epicteto nos lembraria: concentre-se no que você pode governar, seus pensamentos, suas escolhas, seu comportamento, e deixe o resto fora do seu tribunal. Exercício prático. Por 3 ocasiões em que você sentir que foi ignorado, faça o exercício 4-4-6. Inspire 4 segundos, segure 4, expire 6. Enquanto respira, repita mentalmente: não sei, observo, escolho. Escreva em voz baixa uma linha: hoje, observo o silêncio sem preencher com histórias. Repita sempre que o telefone não tocar. Transição curta. Se o silêncio pode ser apenas pausa, o que sustenta você enquanto espera? É isso que a próxima lição trata. 2. Fortaleça a autoestima, a partir de dentro. Seu valor não deve depender de reflexos externos, como o brilho do olhar do outro, um like ou uma resposta imediata. Pense na autoestima como a raiz de uma árvore, enterrada no solo. Quando as folhas tremem com o vento, as reações alheias, é a raiz que garante que a árvore permaneça firme. Fortalecer a autoestima é cultivar raízes, reconhecer realizações, lembrar escolhas coerentes com seus valores, aceitar suas fragilidades sem virar autojulgamento constante. Exemplo concreto. Quando alguém some, muitas pessoas começam a vasculhar memórias para provar que não são menos. O estoicismo pede outra coisa: inventariar seu próprio solo. Faça uma lista de pequenas vitórias, coisas que você fez esta semana que demonstram caráter, cuidado, responsabilidade. Não é para se vangloriar, é para recolocar seu valor em algo que você controla. Exercício prático. Escreva 3 conquistas recentes. Uma na esfera pessoal, uma no trabalho, estudo, uma na esfera afetiva, mesmo que tenha sido apenas não ceder diante de uma discussão. Leia essa lista em voz alta todas as manhãs desta semana.
Mini gancho. Com raízes mais firmes, você não corre atrás de pequenas fagulhas de atenção. Mas ainda é preciso aprender a não sufocar. 3. Redefina seu valor. Raiz, não reflexo. Essa lição é irmã da anterior, mas é prática. Toda vez que sentir vontade de provar que você merece atenção, pergunte-se: o que eu estou tentando recuperar com isso? Se a resposta for paz, pertencimento, autoestima, volte ao ponto 2. Se for controle sobre o outro, segure a mão da sua dignidade. Valor é algo que você decide e nutre, não algo que o outro confirma por um gesto. Metáfora. Imagine que sua presença no mundo é uma casa. Não construa quartos apenas para receber visitas. Construa quartos para você viver. Se alguém deixa um cômodo vazio, a casa permanece inteira. Não transforme a casa toda em dependência daquele visitante. Exercício prático. Quando sentir necessidade de uma confirmação externa, pare e responda em voz baixa: eu me reconheço por X, Y e Z. Repita isso 3 vezes. Anote uma decisão concreta para hoje que não dependa do outro. Pode ser um passeio, um telefonema para um amigo, um estudo. Gancho. Agora que você já sabe que não precisa ser reflexo, como agir sem sufocar o outro? A 4ª lição ensina a arte de dar espaço. 4. Pratique a arte de dar espaço. Dar espaço não é desistir, é escolher a forma mais respeitosa de estar perto. Isso quer dizer não multiplicar mensagens, não interpretar silêncio como um ataque pessoal e compreender que presença saudável se convida, não se impõe. A imagem útil aqui é a de um veleiro perto de um cais. Se você tentar amarrar a embarcação com força excessiva, romperá as cordas. Se mantiver um nó firme, com espaço para o movimento da água, a embarcação permanece segura, mesmo com o balanço. Exemplo prático. Em vez de enviar várias mensagens, escolha uma forma de comunicar que preserva seu próprio limite e dá liberdade ao outro. Em vez de "por que você não responde?", considere: notei que está silencioso. Espero que esteja bem. Quando puder, me avise. Uma frase curta, sem cobrança, mas com clareza sobre seu interesse. Exercício prático. Escreva 2 frases modelo para quando sentir que precisa falar com alguém que está distante. Modele com empatia e sem acusação. 1. Estou pensando em você. Se estiver bem, me dá um sinal. 2. Senti sua ausência. Cuidarei de mim enquanto isso. Guarde essas frases no bloco de notas e as leia antes de abrir o app de mensagens. Transição. Espaço é uma prática. Praticá-lo exige paciência. A próxima lição trata exatamente de como agir quando a impulsividade quer dominar. 5. Evite reações de desespero. A paciência ativa. Quando o outro não responde, a urgência surge como incêndio. A resposta automática é querer apagar o fogo com atitudes dramáticas, mensagens repetidas, confrontos, posts indiretos. A sabedoria estoica propõe paciência ativa, não confundir espera com inação. Paciência ativa é trabalhar internamente, criar rotinas, manter disciplina e, ao mesmo tempo, preservar a possibilidade de diálogo no futuro, sem clamar por ele. Metáfora. Pense na paciência como um forno lento. Você não apressa o pão mexendo na massa. Você prepara ingredientes, regula o fogo e deixa o tempo fazer o seu trabalho. Exercício prático. Defina uma janela de espera consciente. Por exemplo, hoje, se não houver resposta, não enviar mensagens até 48 horas. Use esse tempo para completar uma tarefa que você vem adiando. Se sentir ansiedade, liste 3 ações rápidas que aliviem. Tomar água, caminhar 10 minutos, escrever 2 frases sobre como se sente. Observação importante. Se o silêncio for parte de um padrão de abuso, manipulação emocional ou negligência grave, paciência ativa não é a resposta correta.
Nestes casos, considere procurar apoio de pessoas de confiança ou serviços profissionais. Há situações em que afastamento e proteção são medidas necessárias. Mini gancho. Saber esperar com dignidade nos prepara para conversar sem explodir. A lição 6 explica como transformar vontade de confronto em comunicação assertiva. E 6. Prefira comunicação assertiva à explosão. Quando a urgência vira raiva, a tendência é atacar. A comunicação assertiva é uma técnica simples e poderosa. Descreva o fato, diga como isso te afeta e peça o que você precisa. Evite julgamentos. Eles inflamam. Use primeira pessoa. Eu percebi que, eu senti, eu preciso. Assim você reduz a defesa do outro e aumenta a chance de diálogo sincero. Os estoicos valorizavam a clareza e a razão, não para anular emoção, mas para expressá-la com responsabilidade. Roteiro prático de 2 frases. Percebi que não tivemos contato nos últimos dias. Isso me deixou inseguro. Gostaria de saber se podemos conversar quando você estiver disponível. Se precisar de maior abertura, acrescente. Se não for possível, diga-me, por favor. Prefiro saber onde estou. Exercício prático. Treine essa fala frente ao espelho ou escreva-a e leia 3 vezes. Se preferir, grave a voz e a escute. Note o tom, firme, calmo, sem ameaças. Escolha um horário para, se houver resposta, usar essa fala em vez de reações impulsivas. Pequena nota de prudência. Nem toda conversa precisa acontecer imediatamente. Às vezes, a melhor assertividade é respeitar o momento do outro e preservar seus limites ao mesmo tempo. Mini gancho final deste bloco. Com comunicação clara e espaço, você tem uma escolha vital: seguir perseguindo aprovação ou parar de perseguir. A lição 7 vai direto ao coração dessa decisão. Até aqui cobrimos a base para transformar o sentimento de invisibilidade em uma prática de presença interna. Reinterpretar o silêncio, reforçar suas raízes, redefinir valor, dar espaço, praticar paciência ativa e falar com assertividade. Essas 6 primeiras lições agem como uma fundação. Mas a vida social não se resume a fundamentos. Há também uma tarefa de reconstrução, de direcionamento de energia e de redescoberta. Quando a atenção que você almeja não vem, ou chega com menos frequência, 2 rotas se abrem: perseguir ou plantar. Perseguir é gastar energia tentando arrancar do outro um sinal. Plantar é investir em si, e é isso que as próximas lições tratam. Enquanto você assimila essas primeiras 6 propostas, faça este exercício integrador. Escolha hoje uma tarefa de autocuidado que esteja ao seu alcance. Arrumar um canto da casa, fazer uma caminhada de 20 minutos, ler 10 páginas de um livro. Antes de começar, feche os olhos por 1 minuto, respire 4, 4, 6 e repita: eu não dependo do brilho alheio para existir. Depois execute a tarefa com atenção plena. Observe como o corpo e a mente respondem. Há uma diferença entre reagir e responder. Reagir é perder terreno. Responder é governar seu território interior. Quando ninguém te nota, sua resposta determina quem você será. Alguém que implora por luz ou alguém que acende sua própria lâmpada. A escolha não é neutra. Ela rege a sua dignidade e a qualidade das suas relações. Antes de avançarmos para a segunda metade das lições, é bom lembrar: nada aqui tem a intenção de garantir que o outro vá mudar. Não prometo reconciliações, e você também não deve apostar sua paz nisso. O objetivo é colocar ferramentas nas suas mãos para que, independentemente do que o outro faça, você caminhe com integridade e propósito. Guarde estas 6 lições como instrumentos. O espelho embaçado para não inventar histórias, a raiz que sustenta, a casa que não se dedica só a visitantes, o veleiro amarrado com respeito, o forno da paciência e a fala que não envenena.
Com essa caixa de ferramentas, você começa a transformar a ausência em um terreno fértil. Em seguida, vamos aprender a redirecionar sua energia, a plantar em vez de perseguir e a recuperar quem você estava deixando de ser. Essas próximas etapas exigem coragem e honestidade. Prepare-se para elas enquanto mantém o que já foi construído. 7. Pare de perseguir. Solte com dignidade. Perseguir não é persistir pelo que é justo. Perseguir é transformar sua vida numa série de tentativas para arrancar do outro uma prova de afeto. Quando você escreve mensagens que não recebem resposta, quando você revisita conversas antigas buscando um ponto de retorno, quando sua atenção inteira circula em torno de alguém que se ausentou, isso é perseguir. O estoicismo não diz para abandonar laços sem cuidado, mas ensina que a dignidade exige que você não se degrade por atenção alheia. Imagine um jardim. Você pode regar com zelo plantas que florescem, mas se uma delas apodrece ou se despreza do jardim, você não precisa encharcar o solo até desesperar. Regar demais sufoca as raízes das plantas que ainda têm vida. Soltar é aceitar que algumas coisas não dependem de você e que sua energia é preciosa. Isso não é frieza, é preservação do que de melhor você tem. Exercício prático imediato. Estabeleça uma regra clara de autopreservação por 7 dias. Por exemplo, não enviar segundas mensagens em conversas sem resposta, não revisar o perfil da pessoa mais de uma vez por dia e não interpretar silêncio como guerra ou abandono. Anote essas 3 regras num post-it e cole em um lugar visível. Toda vez que a vontade de perseguir surgir, leia o post-it e respire 446. Depois faça algo que confirme seu valor. Escreva uma frase de afirmação. Ligue para um amigo. Dedique 20 minutos a um projeto seu. Micro-rotina de substituição. Quando pensar em enviar outra mensagem, pegue seu telefone e faça exatamente uma alternativa construtiva. 1. Abra seu bloco de notas e escreva 3 pequenas metas para o dia. 2. Faça uma caminhada curta. 3. Leia 2 páginas de um livro que te ensine algo novo. Repetir essa troca dia após dia reduz a urgência e transfere sua atenção para o cultivo de algo que você controla. Mini gancho. Soltar não significa desistir de ajustar limites. Significa escolher onde investir seu tempo. Quando você decide não perseguir, abre espaço para plantar. A lição 8 mostra como direcionar essa energia de maneira transformadora. 8. Plante. Invista no que cresce em você. Enquanto perseguir consome, plantar produz. Quando a atenção esperada não chega, transforme a ausência em um convite para investir em você. Pequenos atos, repetidos sem espetáculo, compõem uma vida que não depende de holofotes externos. O estoicismo chama isso de treinamento do caráter. Uma prática contínua, de pouco glamour, como polir uma lâmina com paciência. Pense em um agricultor que tem terra vazia por uma estação. Ele poderia ficar olhando a terra com ressentimento ou usar o tempo para semear, aparar, adubar e construir canteiros. A segunda escolha cria futuro. Você não precisa iniciar uma mudança monumental. Pequenos hábitos bem alinhados têm poder cumulativo. Plano prático de 7 dias. Microhábito. Dia 1. Ler 10 páginas de um livro que lhe interesse. Anotar uma ideia que pode aplicar. Dia 2. Caminhar 20 minutos sem celular. Observar 3 coisas novas no caminho. Dia 3. Escrever 2 frases sobre um talento seu que você deixou de lado. Dia 4. Organizar um canto da casa por 15 minutos. Doar algo que não usa. Dia 5. Fazer uma ligação de 10 minutos para alguém que te apoia. Dia 6. Aprender um pequeno passo novo. Uma receita, uma técnica, uma palavra. Dia 7. Reservar 30 minutos para planejar a semana seguinte
com prioridades suas. Exercício prático imediato. Escolha hoje um ponto desse plano e faça. Antes de começar, diga em voz baixa: estou plantando em mim. Ao terminar, anote uma linha. Hoje, investi X em mim. A cada dia, anote um pequeno progresso. Essa coleção de marcas transforma a invisibilidade em obra visível. Você, trabalhando por si. Reflexão estoica curta. Os estoicos valorizavam ações que se repetem porque elas moldam o caráter mais que gestos grandiosos. Ajuste expectativas. Você não planta uma floresta em um dia, mas cria solo fértil para uma vida que a longo prazo não depende da aprovação externa. Mini gancho: plantar dá fruto, mas também revela partes suas que você talvez tenha esquecido. A lição 9 é sobre reencontrar quem você era e pode ser novamente. 9. Redescubra-se. Resgate o que foi deixado de lado. Quando passamos muito tempo ocupados em agradar ou em manter laços, perdemos pequenos pedaços de nós mesmos. Hobbies, sonhos, rituais que nos faziam sentido. O silêncio do outro pode ser a janela que faltava para enxergar o que você sacrificou. Redescobrir-se é uma prática honesta. Olhar para dentro e identificar o que você quer recuperar. Imagine um quarto que, ao longo dos anos, foi preenchido com objetos alheios. Pensando nisso, limpe o espaço. Recoloque apenas o que fala por você. Resgate a lista de coisas que você amava fazer antes de se tornar, muitas vezes, companhia em segundo plano. Não busque culpa, busque recuperação. Exercício prático de escrita introspectiva. 20 minutos. 1. Pegue papel e caneta. Escreva sem parar, por 10 minutos, sobre quando eu era mais eu fazia. Liste tudo que vier. 2. Escolha 3 itens dessa lista que podem retornar esta semana. Defina ações simples para cada. 15 minutos de desenho, retomar um instrumento, escrever uma carta não enviada, só para você. 3. Comprometa-se com o primeiro passo agora mesmo. Registre no bloco de notas. Hoje volto a... Microtarefa de presença. Estabeleça um ritual curto diário de 5 minutos para se perguntar: o que eu sinto que preciso hoje para ser eu? Responda com uma ação prática. Beber água, ouvir uma música que gosta, olhar fotos antigas que te lembram de coisas boas. Nota cuidadosa: redescobrir-se pode trazer memórias dolorosas. Se você sentir que reviver emoções traz sofrimento intenso, procure o suporte de alguém de confiança ou de um profissional. Autoexploração deve ser segura. Mini gancho. Redescobrir-se prepara o terreno para algo maior. Reescrever sua presença no mundo. A lição 10 trata de como a casa interna pode ser reparada para que sua presença externa seja natural e não buscada. 10. Reescreva sua presença. Torne-se presença antes de buscar ser notado. A presença autêntica nasce do interior. Quando você está integral, sua presença no mundo não é uma demanda por reparo, é uma oferta de quem você é. Reescrever sua presença significa cuidar da casa interior, ordenar pensamentos, alinhar valores e criar hábitos que projetem a pessoa que você quer ser, independentemente das luzes externas. Visualize sua vida como uma casa em reforma. Em vez de pendurar quadros para impressionar visitantes, escolha quais cômodos precisam de conserto. Paciência na sala, estabilidade no quarto, honestidade na cozinha das relações. Trabalhe primeiro nesses cômodos. Depois, a aparência externa seguirá o interior. Exercício prático, reparo doméstico simbólico. 1. Escolha um canto da sua rotina que esteja bagunçado, sono irregular, alimentação perdida, procrastinação na leitura. Defina uma mudança mínima por dia, ir dormir 30 minutos mais cedo, preparar uma refeição simples, ler 10 minutos. 2.
Durante 14 dias, atualize uma pequena ficha de presença. Cada dia, escreva uma linha sobre como cuidou desse canto. No final da quinzena, releia e note as mudanças. Técnica de presença imediata. Antes de uma interação importante, pare por 30 segundos. Respire, alinhe seu corpo, escolha uma intenção clara. Ouvir, falar com calma, ser honesto. Entrar numa conversa com uma intenção reduz reações impulsivas e aumenta a qualidade do seu impacto. Observação estoica. Marco Aurélio, em seus escritos, convidava a escolher a ação correta como expressão do caráter. Reescrever presença não é manipular opinião alheia. É ser coerente consigo mesmo primeiro. Quando sua presença é uma decisão e não uma busca, você atrai relações mais saudáveis. Mini gancho. Ao aprender a ser presença, você também pode aprender com o silêncio. A lição 11 fala de como o silêncio pode ser professor, não inimigo. 11. Honre o silêncio. Deixe-o te ensinar. O silêncio do outro é um espaço de aprendizagem. Ao invés de preenchê-lo automaticamente, use-o como espelho. O que o silêncio revela sobre suas dependências, expectativas e padrões? Honrar o silêncio é ouvir sem pressa, investigar sem acusar, reconhecer sem dramatizar. Isso é coragem intelectual e emocional. Considere o silêncio como um lago calmo. Se você lança nele pedras de suposições, as ondas distorcem tudo. Mas se você observa a superfície por um tempo, poderá ver reflexos que antes estavam ocultos, desejos, medos, feridas que precisam de atenção. Exercício prático de autoobservação. 10 minutos. 1. Sempre que sentir o peso do silêncio, sente-se com papel e escreva 3 perguntas sinceras. O que eu espero deste outro? Que medo aparece quando sinto-se ignorado? Que parte minha precisa de cuidado agora? 2. Responda honestamente, sem culpas. Depois, escolha uma ação protetiva para responder a essa necessidade, conversar com um amigo, marcar um horário de terapia, criar um ritual de autocuidado. Uso do silêncio como espelho. Pratique uma semana de observação sem julgamento. Toda vez que o silêncio te tocar, repita mentalmente: observo. Não julgo, aprendo. Anote uma conclusão breve ao final do dia. Com o tempo, o silêncio deixa de ser um inimigo e vira um mestre silencioso. Nota de prudência. Existem silêncios que fazem parte de dinâmicas abusivas ou manipulativas. Quando o silêncio é usado para punir, isolar ou controlar, procure ajuda. Não romantize todo o silêncio. Honre a sua segurança e procure apoio quando necessário. Mini gancho. Ao honrar o silêncio, você se prepara para uma saída digna quando for preciso. A lição final mostra como afastar-se com integridade. 12. Afastar-se com dignidade. Quando partir, é o melhor ato. Nem toda relação merece manutenção. Às vezes, a ausência prolongada revela falta de reciprocidade, desalinhamento de valores ou uma dinâmica que corrói mais do que sustenta. Afastar-se não é fracasso, é escolha por respeito próprio. Fazer isso com dignidade significa sair sem espetáculo, preservando sua integridade e deixando portas sem escancará-las para manipulação emocional. Pense em um livro cuja história não ressoa com você mais. Você pode forçar a leitura até o fim ou fechar o livro com respeito pelo tempo investido. Fechar pode ser um gesto de amor próprio. Como fazer isso de modo digno? 1. Tome a decisão com calma. Confirme internamente por que está afastando-se. Anote motivos claros e concretos. 2. Escolha uma ação que preserve sua autoestima, enviar uma mensagem curta e factual, estabelecer um limite de contato ou simplesmente reduzir gradualmente a exposição. 3. Evite discursos acusatórios públicos. Mantenha sua saída privada quando possível. Preserve sua narrativa sem transformar o fim em espetáculo.
Exercício prático para afastamento digno. Redija uma mensagem de despedida simples, 2 frases que resumem sua posição sem ataques. Exemplo: percebi uma distância que não conseguimos fechar. Preciso de um tempo para cuidar de mim. Desejo o melhor. Guarde-a por 24 horas. Leia-a de manhã. Quando perceber que sua decisão está firme, envie ou execute o plano de reduzir contato. Ritual simbólico de fechamento. Escolha um gesto pequeno para marcar a etapa. Dobrar uma carta e guardá-la numa caixa. Limpar um canto da casa. Doar algo que lembre o ciclo que terminou. Esse gesto externo ajuda a interromper a ruminação interna e a afirmar a transição. Nota importante: se a relação envolveu controle, violência ou abuso, procurar auxílio é essencial. Afastar-se pode exigir suporte jurídico, médico ou psicológico. Neste tipo de situação, não imponha a regra da paciência ativa. Busque segurança e rede de proteção. Mini-gancho para o clímax. Essas 12 lições apontam para uma conclusão clara. O poder não está no comportamento do outro, mas na sua resposta. É hora de sintetizar e transformar teoria em prática contínua. Clímax. Síntese. O que verdadeiramente muda a história. A dor de não ser notado é real. Ela queima, corrói o tempo e faz você duvidar de si. Mas o ponto decisivo não é evitar sentir dor. É escolher o que fazer quando ela chega. As 12 lições que vimos compõem um mapa. Reinterpretar o silêncio, fortalecer raízes, mudar a casa interior, praticar paciência, comunicar com honestidade, parar de perseguir, plantar, redescobrir, reescrever presença, aprender com o silêncio e, se necessário, afastar-se com dignidade. Tudo isso converge para uma ideia simples e poderosa. Sua reação é sua ação primeira na história da sua vida. Você não controla o que o outro faz, mas governa o que faz com o tempo que lhe foi dado. Quando ninguém te nota, você tem 2 mãos. Uma para segurar o que fez de errado e outra para construir algo novo. O estoicismo nos convida a usar a segunda mão. Visualize um momento de virada pessoal. Você em um banco de praça, com o telefone desligado, respirando e abrindo um caderno. À sua frente não há confirmação imediata de quem quer que seja. E ainda assim, você sorri com serenidade porque aprendeu a semear para além das estações imprevisíveis da atenção alheia. Essa imagem é a síntese prática. Você decidindo ser agente da sua própria vida. Exercício integrador do clímax. Escreva uma carta para você daqui a 6 meses. Descreva quem você quer ser, o que terá aprendido e que hábitos ajudaram. Seja específico. Guarde a carta num local seguro e marque uma data no calendário para reabri-la. Esse ato cria um compromisso temporal. Sua vida não fica refém de notificações. Ela se orienta por intenções. Ritual de 7 dias para recomeçar. Aplicação prática e imediata. Este ritual reúne os princípios centrais em um plano de ação simples para transformar reflexão em prática. Escolha um dia para começar. Hoje é sempre um bom dia. E comprometa-se. Dia 1. Silêncio observado. Pratique a respiração. 4-4-6. Sempre que sentir vontade de preencher o vazio. Escreva 3 vitórias do dia antes de dormir. Dia 2. Raiz fortalecida. Liste 3 valores que guiam suas escolhas. Faça uma ação que reflita um desses valores. Dia 3. Espaço dado. Aplique as 2 frases modelo em uma situação real. Observe a diferença de tom. Dia 4. Plantio ativo. Execute uma tarefa criativa de 30 minutos. Anote o que surgiu. Dia 5. Redescoberta. Dedique 20 minutos à lista do quando eu era mais eu. Escolha uma atividade para reiniciar. Dia 6. Reescrever presença. Organize um canto da casa ou da rotina. Faça algo para alinhar seu espaço com quem você quer ser. Dia 7. Afastamento digno.
Se for o caso, execute a decisão com respeito próprio. Se não for o caso, celebre sua autonomia com um gesto gentil a si mesmo. Cada dia, registre uma linha. Hoje, fiz X e senti XY. Releia a semana ao final e reconheça progresso, por menor que pareça. O estoicismo celebra o progresso contínuo e não a perfeição imediata. Aplicações práticas imediatas, 3 ações concretas para agora. 1. Pare e respire. Quando a ansiedade de ser notado bater, faça 4, 4, 6, 3 vezes. Em seguida, escreva uma frase curta. Estou cuidando de mim agora. Isso quebra o ciclo impulsivo. 2. Defina uma regra de comunicação. Escolha uma janela de 48 horas antes de reenviar uma mensagem. Use esse tempo para realizar algo que comprove seu valor. 3. Plante um hábito. Comprometa-se com 10 minutos diários de algo que te faça ser você. Leitura, música, escrita, exercício. Pequenos atos somam-se. Lembrete final sobre limites e cuidado. Se a ausência do outro é acompanhada por humilhação, controle ou feridas que colocam sua segurança em risco, não hesite em buscar rede de apoio. Amigos, família, serviços profissionais. Cuidar-se também é aceitar ajuda quando necessário. Encerramento, convite ao compromisso e CTA final. Quando ninguém te nota, há uma escolha. Você pode transformar essa ausência em um posto de escuta e cultivo, ou permitir que ela te reduza a uma sombra de si mesmo. A sabedoria estoica não nega a dor. Ela mostra um caminho para viver com ela, de modo que a dor não dite sua identidade. Cada lição que vimos é uma ferramenta. Escolha a que precisa agora e use-a. Se esta mensagem tocou você, aceite um pequeno desafio. Nos próximos 7 dias, pratique pelo menos 3 itens do ritual que propus. Volte aqui quando completar a semana e escreva nos comentários como foi. Quais mudanças você notou, quais resistências surgiram. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar desta orientação. Se quiser continuar nessa pista, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com um amigo e salve-o para revisitar em momentos de silêncio. Há uma playlist com outras conversas sobre estoicismo aplicado à vida cotidiana que pode aprofundar cada lição. Deixei ela à disposição para quando você estiver pronto. Feche os olhos um instante. Respire uma vez de forma lenta. Sinta o corpo. Dê a si mesmo a permissão de ser inteiro, mesmo quando ninguém por agora te nota. A mudança começa na repetição suave de atos que dizem: eu existo, eu cuido, eu construo. Caminhe com dignidade, plante com paciência e volte aqui para me contar o que floresceu.